Salve o povo de Deus, com a paz, o amor e a alegria de Cristo. Amém? Amém, Jesus. Enquanto nós abrimos a nossa Bíblia, no capítulo 4 do livro de Tiago, no seu versículo 17, quero compartilhar com os irmãos o tema da mensagem de desta noite. Deixando atitudes de fariseu. No capítulo 4 do livro de Tiago, no seu último versículo, 17º, nós vamos meditar um pouquinho sobre este tema. Deixando atitudes de fariseu. Você entendeu? Para animar? Aleluia, Senhor. Então repita em nome de Jesus o tema da mensagem. Deixando atitudes de fariseu. Capítulo 4 do livro de Tiago, no último versículo do capítulo 4, 17º. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Se alguém não encontrou, diga ministério. Eu acho que todos encontraram. Aquele, pois, que sabe o bem e deve fazer e não faz, comete pecado. Amém? Podemos assentar. Aleluia, Jesus. Antes de começar a ministração da palavra, aquilo que Deus colocou no nosso coração, queria testemunhar algo. E depois desse testemunho eu tenho que fazer um pedido de perdão. Domingo, após o culto, como de costume, a minha esposa, sempre que a gente tem algum trocadinho, a gente costuma ir na padaria. A gente até comentou aqui. E nós pegamos lá um pãozinho para comer com ovo, vamos fazer um cachorrinho quente, para manter essa forminha redonda que Deus nos deu. A gente come uma coisinha bem light, né? Domingo à noite. E Deus é tão maravilhoso. Eu só vou trocar esse microfone, porque ele fala chiadeira. Pode ir. Vou pegar com o fio mesmo, porque aquele lá não está dando certo. Amém. E Deus é tão maravilhoso que os cientistas que estudam comportamento do homem e comportamento da mulher, ele diz que a mulher ela consegue observar várias coisas ao mesmo tempo. Como naquele momento estava com muita fome, eu só estava comportando necessidade de ir lá buscar um pão para casa comer. E a minha esposa, como é uma bênção nas nossas vidas, na minha vida, ela percebeu algo que eu não tinha notado quando nós chegamos na padaria. Que era um homem que estava bem naquela rampa ali da padaria do Parque Santo Antônio, deitado na calçada, e ele estava com uma única mantinha e ele se debatia de frio. E eu fui, peguei pegamos ali o pão e tal. Na verdade, nós nem pegamos, né, amor? Nós não pegamos porque não tinha, ia demorar para ficar pronto, não fosse. Aí voltei pro carro, falei com ela. Aí ela chegou em mim e falou assim: ô amor, será que você volta? Você tá vendo aquele senhor ali, ó? Ele tá passando um frio. A gente tem um edredom, mas tem como você trazer? Qual foi a atitude do abençoado? Ah, você tá falando sério? Meu Deus. Tá falando sério, eu voltar mesmo nessa hora? A gente vai chegar em casa, aquela correria, já correu o dia inteiro. Agora, domingo à noite, enfim, nós chegamos em casa. Eu doido para tirar a roupa, né? Tem uma coisa que eu não gosto. Tem uma coisa que me deixa bravo com Eva, é a tal da roupa. Você sabia disso, não? Tem toda a ligação com Eva? Porque se não fosse Eva ter levado Adão para pecar, nós estávamos tudo à vontade agora. Nós não ia nem sentir frio. Verdade. Ai, coisa boa. E tem uma coisa que eu não gosto, é roupa. Mas enfim, essa é outra pregação que me já. E eu fico doido para chegar em casa, ficar à vontade. Não é verdade, amor. E foi por aí não que parou, não. Eu fiquei bravo, não. Fiquei bravo. Você tá falando sério de eu voltar aqui? Aí fui, cheguei em casa. Aí nós entramos. Eu falei assim, olha como Deus faz. No corredor eu cheguei e falei assim: nossa, que frio, vamos entrar logo. Aí a minha esposa olhou para mim e falou assim: que frio.
Aí eu já estava bravo, eu lembrei, já estou pregando aqui. É nessas horas que você vê se o homem é abençoado, se o homem tem só coisinha boa, se o homem é só bem comportadinho ou se não, né? Se o homem também foi dar umas mancadas. E como eu dei mancada nesse domingo? Eu entrei no quarto e falei assim, irmão, pega lá o edredom, pega a blusa que você quer dar, porque senão você não vai deixar ela em paz hoje. Falei assim com ela. Ela, nossa, em paz, assim que você fala comigo? Eu falei, pega lá. Ela foi lá, pegou o edredom, pegou a blusa, aí eu vim, né? No meio do caminho, na hora que eu peguei o som, aí, é nesse momento que é o tal do particular com Deus. Porque eu fui, entrei no carro, liguei o som no louvor e fui. Na hora ainda manobrei o carro rápido ainda, bravo, por ter que voltar, né? Porque eu tenho um defeito muito grande. As pessoas que são próximas de mim sabem que eu vivo falando assim, vamos pensar logisticamente. O que é pensar logisticamente? Você não ficar indo e voltando para o mesmo lugar para fazer coisas que você poderia fazer numa única vez. Eu vivo falando para minha esposa. Eu até brinquei com ela, mas essa brincadeira eu vou falar no final. Então eu não gosto de ficar batendo e voltando para fazer coisas que se você fizesse de uma vez só, você matava o assunto. Então, eu fiquei bravo, né? Falei, nossa, eu tô podendo, né? Vamos lá bater e voltar, vamos lá. Aí entrei no carro, manobrei, aí na hora eu comecei a ir, eu passei a primeira lombada ainda rápido, aí eu comecei devagarinho. Aí eu falei, Senhor, não é que eu não quero ajudar o próximo, Pai. Me perdoa. Mas é só vontade de estar em casa logo. Aí eu fui sentindo aquela coisa. Acho que a cobrança do Espírito Santo, né? O que adianta você pregar a palavra? Fala pra mim. O que adianta você conhecer a letra? O que adianta você se dizer uma pessoa boa, ou as pessoas comentarem da sua alegria, do seu amor para com o próximo? E aquilo foi, né? Eu fui no caminho, foi ali, e pra você ter uma ideia, eu zerei ali o medidor de quilômetros do carro só para ver a distância. Foi 800 metros mais longo da minha vida que eu fui pensando e falando com o papai, ouvindo ali um louvor e pensando. Fui. Aí, olha, sabe como que Deus me cobrou? Sabe como Deus me cobrou mais ainda? Que na hora que eu cheguei, eu abri o carro, peguei o edredom, o cara tava lá com uma única mantinha, ele tava com tanto frio, porque tava só com aquela mantinha, que ele se cobriu totalmente, para não sentir o vento batendo na face dele. Então ele fazia assim, sabe? Você viu que a pessoa tava tremendo debaixo daquela mantinha. Eu fui e joguei o edredom em cima dele, ele nem viu que eu fiz isso. Eu joguei o edredom em cima dele, coloquei a blusa do lado para não incomodá-lo. Aí nisso, todo mundo estava passando na rua, e uma pessoa estava no carro olhando assim por fora, tipo com aquela atitude, nossa, que mocinho bonzinho. Dá vontade de chegar e falar assim, não sou bonzinho coisa nenhuma, eu não tenho mérito nenhum na questão. Aí o rapaz estava saindo na padaria, aí sim, hein? Fui lá pra dentro da padaria, aí eu lembrei que ela queria o pão, só que não deu tempo. Fui lá, comprei o pãozinho, tinha ficado pronto, voltei pra casa. Na hora que eu cheguei em casa, a primeira pessoa que eu vejo na cozinha é a Loura. Aí eu falei assim, amor, me perdoa. Me perdoa, amor. Não é que eu não quero ajudar as pessoas, você sabe que eu não gosto apenas de ficar batendo e voltando. Então vamos combinar uma coisa aí que foi brincadeira. Eu cheguei, vamos combinar uma coisa? Tudo que a gente tiver em casa, que a gente não usa, que a gente pode doar, que a gente pode ajudar alguém, não vai ficar em casa, vai ficar no carro. Porque se a gente chegar no lugar e tiver alguém precisando, a gente já vai lá e já deixa. Não precisa bater e voltar. É só esse o problema. Tá bom, amor? Tá bom. E é nisso que eu tenho que pedir perdão, irmão. Eu já pedi a Deus, já pedi a minha esposa, eu peço a igreja. E foi nesse domingo eu ainda cheguei para ela, na hora que eu cheguei em casa, eu falei assim, Deus me deu uma mensagem em cima disso. E esse tema vem ser fermentado, abandonando a atitude de fariseu. O que é abandonar? É largar lá, certo? Então o Senhor está nos convidando essa noite para abandonar atitudes de fariseu. O que são atitudes de fariseu? São atitudes daquele que se diz conhecedor, tem ciência do comportamento que deveria ter, fala-se muito bem isso, mas o seu testemunho pessoal não condiz com essa fala. E foi exatamente como eu senti nesse domingo à noite. Eu me senti um belo do fariseu. Sabe? E na hora que eu golpeei aquele homem, que as pessoas começaram a olhar admiradas, eu falei assim, meu Deus, me perdoa, que isso é complicado demais. E sabe o que Deus começou a arder meu coração, irmãos?
que a percepção disso, a clareza disso, a noção disso, muitas vezes é muito, como é que eu posso dizer, é muito difícil, é muito provável de que nós não percebamos, que nós não tenhamos atenção, que isso se torna tão corriqueiro que nós acabamos tendo a atitude de fariseu. Talvez, para mim, para você, muitas vezes as situações não sejam tão extremas como essa, de ficar clara a percepção ou notar claramente que alguém está passando por uma necessidade tão evidente, como do frio, como da fome. Mas, em que momentos, em que circunstâncias, nós acabamos tomando atitude de fariseu? Talvez em momentos em que a palavra nos ensina a ter um coração que perdoa, e nós por orgulho não perdoamos. É uma atitude de fariseu. No momento que a palavra nos ensina a sermos mansos e humildes de coração, e nós preferimos alimentar a nossa soberba, alimentar a nossa necessidade de estarmos com a razão, de estarmos acima do outro. E como nós ministramos aqui na pregação anterior, as verdades que nós percebemos, os conceitos que nós temos do mundo, ela está sendo tão influenciada por este mundo que a gente vive, que nós não percebemos o quanto que essas verdades estão distorcidas, o quanto que as nossas prioridades estão invertidas com a palavra de Deus. E é muito comum nós partirmos por um caminho de nos tornarmos religiosos, de nos tornarmos conscientes, como a palavra diz aqui no livro de Tiago. Você conhece o bem, você tem a referência, você tem a instrução, mas o desafio está em sempre fazer o bem. A palavra não diz em de vez em quando fazer o bem, sempre que o seu pensamento lógico, logisticamente falando, te permita. Sempre que você esteja disposto, ou que você tenha os meios de contribuir, de fazer o bem para o seu próximo, para o seu familiar, ou talvez para um estranho. A palavra não nos diz para nós termos alvo, ou melhor, instrumentos de coisas agradáveis, coisas que agradam a Deus, apenas em circunstâncias que o agrade. Ou melhor, apenas em situação que vai te fazer bem, que vai estar conveniente para você. E olha que vem fresquinho do céu aqui. Talvez a minha vontade é que tivesse já o cobertor e a blusa no carro, para ficar mais fácil para mim a doação, a atitude. Mas o que Deus quer de nós é que mesmo que Ele esteja a 800 metros de distância, que nós tenhamos o coração voluntário ao ponto de voltar aqueles 800 metros. Aleluia, Jesus. Fresquinho do céu, eu não pensei. Consegue entender a profundidade disso, meu irmão, minha irmã? Consegue perceber como que Deus quer mudar tirar de nós as escamas dos olhos, a nossa vaidade, a nossa necessidade por estarmos em condições confortáveis? Porque é uma característica, se você ler um pouquinho de psicologia, se você ler um pouquinho de comportamento humano, a coisa mais normal do ser humano é ele buscar uma situação confortável. Quer ver um exemplo, como todos nós nos enquadramos nisso? Você chega numa sala onde tem metade de cadeiras de plástico e metade de cadeiras almofadadas. Onde você vai procurar sentar primeiro? Você vai procurar na maciazinha, concorda? É a nossa natureza. Nós vamos sempre procurar situações mais gostosas, mais prazerosas para nós, mais fáceis. Aquilo que não é mais cômodo. Mas a pergunta é: será que nesses momentos
Nós não estamos tomando atitude de fariseus? Será que nesses momentos nós não estamos apenas conscientes da palavra, apenas conhecedores, sabedores, falar bem como os fariseus, criar leis, criar regras, criar procedimentos? Mas e o nosso procedimento? Qual está sendo escrito? Qual mensagem está sendo escrita? Aquele exemplo que o Diácono falou. Nosso tema é lança teu pão sobre as águas. Esse lançar o pão sobre as águas, quais as mensagens que a nossa vida está escrevendo? Quais os rastros que nós estamos deixando? Seja ele de forma consciente ou inconsciente. Porque talvez ali numa reação automática minha, eu não estava nem pesando as minhas palavras e minhas atitudes. Eu estava apenas buscando aquilo que era mais confortável para mim. Se eu vou na casa da mãe, ela tem um puff lá que quando ela tinha a casa completa, lá quando ela não dividiu no meio por causa da obra, se aquele puff estivesse na sala, podia estar todos os sofás, todas as cadeiras possíveis disponíveis. Mas eu fazia questão de dar uma puladinha no puff. Isso para mim é gostoso. Naquele momento que eu vivi aquela situação, o que era mais gostoso para mim? Entrar no carro, ir, subir a escada, pegar as coisas, descer a escada, entrar no carro, voltar, cobrir o homem. Ou chegar em casa, poder tirar minha roupa e deitar no meu edredom na caminha quentinha. O que é mais cômodo para mim? A pergunta é, essa nossa necessidade de comodismo nos leva para uma atitude de fariseu? Sim ou não? Nós estamos conscientes das circunstâncias em que nós acabamos tomando atitudes de fariseus? Sim ou não? Quer ver um exemplo, irmãos? Não quero aqui citar nomes, mas eu quero trazer a situação para que nós possamos refletir juntos. É muito comum, infelizmente, nos dias de hoje, famílias onde a mãe foi mãe solteira muito nova e ela construiu um novo relacionamento. Casou-se pela segunda vez. E aquele filho ou aquela filha da primeira experiência daquela pessoa, que passa a ser enteado daquele novo companheiro, receber um tratamento diferente. Por mais que a pessoa se diz o pai daquela criança, por mais que aquela pessoa se diz o responsável por ela, as atitudes deste pai ou dessa mãe que assumiu esse papel de padrasto ou madrasta, muitas vezes são atitudes de fariseu. Que a minha consciência é de que eu não posso, me colocando no papel aqui de padrasto, por exemplo, eu não posso tratar diferentemente aquele menino ou filho que eu vou ter com essa companheira. A minha consciência. Mas a pergunta é, será que as minhas atitudes condizem com isso? Com essa consciência? Será que o meu cuidado é o mesmo entre aquele que eu tive com a pessoa amada ou aquele que eu assumi a responsabilidade de me tornar pai? Com questionamentos, irmãos. Eu falo isso porque eu vivi isso na série. Como todos sabem, meus pais foram separados desde meus 5 anos de idade. E eu vivi com pai e com madrasta durante muito tempo. E teve uma fase da minha vida que eu sofri muito, muito. Olha o que aconteceu, irmãos. Eu sempre fui apaixonado por futebol. Não é à toa que eu fiquei redondo como uma bola, mas eu sempre fui apaixonado por futebol. E quando eu tinha 13 anos, por volta de 13, 14 anos, eu jogava no time da prefeitura da cidade em que eu morava. E eu era tão fominha que eu estudava de manhã, chegava em casa, almoçava, assistia Globo Esporte, só falava de futebol e eu ia jogar bola. Jogava bola até escurecer, voltava para casa, ia dormir. Comia, tomava banho, ia dormir
e se repetia o ciclo. Quando eu não estava jogando na prefeitura da cidade, eu estava jogando no campo em frente à minha casa, ou na quadra do lado da minha casa. E sempre que eu ia jogar bola, quando você chega na fase de crescimento, da adolescência, quando você chega em casa de tarde, que é a primeira coisa que você procura? Algo para comer. Um biscoitinho, um pãozinho. E sempre tinha isso. Só que em determinado tempo eu não conseguia achar mais. Eu não notava mais. Teve um dia que eu comecei a procurar isso na cozinha. E eu achei escondido, irmãos. Biscoito recheado, bisnaguinha, escondido atrás das coisas mais escondidinhas assim nos armários. Aquilo me doeu no coração. Sabe? E quantas crianças e adolescentes se desenvolvem em ambientes familiares como esse e se deparam em situações como essa? Quantas situações você vê um pai beijando a sua filha ou o seu filho, enquanto ele tem um enteado, ele, tudo bem? Como é que você está? A questão, a pergunta é: esta é ou não é uma atitude de fariseu? Como se estivesse cumprindo algo proforme, um protocolo, exercendo uma função de pai, em que ele poderia, o importante é que ele note que eu estou ali, que eu estou direcionando a palavra para ele, mas o sentimento depositado, a doação depositada, a entrega para com aquela criança, para com aquele adolescente, a preocupação. Será que existe a mesma intensidade? Porque é normal você ver, não, meu filho vai estudar, meu filho vai fazer um monte de curso, meu filho vai entrar na melhor faculdade, meu filho não sei o que, não sei o que, não sei o que. Será que essa intensidade de sonhos é depositada em todos esses filhos, em todas essas realidades? Irmãos, isso é um dos exemplos que Deus quer que nós reflitamos. Quantos e quantos esposos cometem adultério, esposas cometem adultério, e elas e eles se redimem, pedem perdão, se humilham, e têm as suas justificativas, sejam elas naturais ou não. A pergunta que não quer calar sempre é: você tem ciência do chamado de Deus para você? Você tem ciência da palavra de Deus? O que te leva a cometer erro X ou erro Y? Nesses momentos, nós estamos tomando atitudes de fariseus ou não? De religiosos ou não? Porque nós temos a ciência da palavra. Nós somos sabedores que nós não devemos adulterar. Mas no momento em que nós nos deparamos com aquela fração de segundo para escolher lá na bifurcação o caminho agradável a Deus e o caminho não agradável, quando nós desviamos dessa conduta, nós precisamos clamar a Deus para que nós não sejamos confundidos pelos tempos de hoje. Nós precisamos clamar a Deus para que nós abandonemos essas atitudes. Que Ele nos dê a consciência e a força necessária para negarmos esses convites. Por mais que nas circunstâncias atuais isso seja muito difícil, muito complicado, atitudes de fariseu que conhece a palavra, que tem ciência de qual padrão de conduta, de comportamento Deus nos chama a viver. E nós temos a ciência. Temos que ser bondosos para com o próximo, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com os nossos familiares. E mesmo assim, nós insistimos, irmãos, em uma conduta que não agrada a Deus, nós estamos tomando atitudes de fariseu. Nós estamos exercendo um papel de religioso, em que vai à igreja, cumpre os horários, medita na Escritura, lê a palavra,
Nunca eu li tanto a palavra como recentemente. Por quê? Além das pregações que a gente vai meditando na palavra, que a gente vai folheando a Bíblia, pedindo para Deus nos direcionar, agora com o tal do Facebook, gente, o tal de Facebook, toda hora lá é um post da palavra, é uma mensagem, uma reflexão. E isso vem na nossa mente. Isso nos dá um conhecimento, nos lembra de uma mensagem que há muito tempo não ouvíamos. Nós insistimos em termos atitudes de fariseus. De conhecedores, lemos, somos impactados pelas mensagens. Mas não temos caráter forjado por elas. Não temos comportamentos mudados por elas. E é isso que nós somos convidados a viver esta noite. Uma busca, um desejo, uma vontade, um clamor. É isso que nós temos que lançar. O desejo de abandonarmos essas atitudes. Não sei qual tempo vai se tornar isso real. Qual a circunstância conseguiremos isso. Mas que esse desejo arde em nós todos os dias. Que isso salte aos nossos olhos. Que isso pulse em nosso coração. Que esse seja o nosso clamor, irmãos. Que essa seja a nossa verdade. Que nós estejamos atentos. Porque, infelizmente, irmãos, tudo, ao passar dos anos, na história da humanidade, vai se tornando cada vez mais convencional, cada vez mais normal, cada vez mais trivial, cada vez mais comum. E isso vai nos cegando. Isso vai fazendo com que a palavra de Deus vai se tornando apenas mais um conteúdo obtido historicamente. Ela deixa de ser uma verdade soberana. Está entendendo, irmãos? Amém. Consegue compreender a profundidade dessa mensagem que Deus tem para nós esta noite? Nós precisamos assumir essa postura de estarmos abandonando atitudes, posturas de fariseus. Precisamos, em nome de Jesus, ofertar a Deus um altar, uma vida em que Ele possa repousar e não encontrar duas, entre aspas, verdades. Dois tipos de comportamentos. E como eu tenho pedido isso a Deus, como eu tenho clamado isso a Deus, que essa mensagem no domingo veio ardendo dentro de mim ontem, e eu pensando, e eu pedindo a Deus, me direciona, me mostra, me muda, Senhor, invade meu ser. E, inclusive, dentro desses conflitos, dessas necessidades que nós temos de pedir a Deus essas coisas, o Senhor me entregou uma outra mensagem que fala sobre o dom da vida. Nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, o dom de existir. Porque é muito comum muitos orarem pedindo para que Deus governe, que não vivamos nós. Nós chegamos no estágio que é apontado por Paulo ali, o estágio de não vivemos nós, mas Deus em nós. É muito comum nós ouvirmos a seguinte mensagem, a seguinte frase: não, se eu morrer eu vou para a glória. Agora o que nós vamos refletir é: por que ninguém então pede para Deus tirar a vida? Por quê? Já que você já conheceu a Cristo, você sabe, então você se consagra, não peca por uma semana, fica ali na igreja orando e fala assim: papai, leva embora, eu vou para a glória. É isso que nós vamos refletir a seguir. Mas, voltando para essa mensagem, irmãos, queria propor, em nome de Jesus, que nós somássemos o clamor para nós mesmos, para os nossos familiares, para a nossa igreja, para a humanidade, para a nossa cidade, para o nosso bairro, para o nosso estado, nosso país. Que a humanidade desperte, que a humanidade entenda, que a humanidade primeiro se relacione com a verdadeira palavra de Deus, com a soberania da mensagem de Deus. Mas uma vez compreendida isso, uma vez isso entrado em nosso coração, que nós possamos renunciar, abandonar, apenas conhecermos
Apenas ouvimos falar a respeito e aquilo se tornar um conteúdo. Que nem a gente brincava aqui no Arraial. Fazíamos pergunta lá, a irmã Diana deixava nem terminar a pergunta. Quem é do onde tal? Se torna um expert no quiz da palavra. Mas que nossa atitude seja uma representatividade da palavra. Eu sei, irmãos, nossa, que Deus me incomodou com isso a partir de domingo. Ser o que mais careço ser transformado nesse sentido. Mas eu creio que se nós nos darmos as mãos, se nós orarmos juntos, se nós refletirmos, se nós clamarmos, esse processo pode ser iniciado de forma mais intensa. E que dia após dia, isso possa ser vivificado em nós. Esse desejo, essa atitude, essa vontade de não sermos apenas conhecedores, de não sermos apenas instrumentos de fala, mas de comportamento. Irmãos, domingo para mim foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu deitei do lado da loira ali no edredom, mas morri de vergonha. Morri de vergonha. A vontade que eu podia, sabe aquele filme Todo Poderoso? Lembra do filme Todo Poderoso? Eu queria apertar um helve ali, um voltar aqui. E selecionar assim, deleta essa parte. Joga na lixeira. Vamos refazer, vamos repaginar a mensagem. Vem cá, o irmão Wellington vai, na hora que ela falar assim, moço, você busca ela entrar de volta? Mas é claro, meu amigo. É claro, meu amigo. Você é coração bondoso. Você preencheu a minha intenção, o meu coração com a sua atitude. Eu vou lá, por que eu vou a pé, amor? Não, isso aí já exagero. O carro estava muito frio. Não dava para chegar a tal ponto. Jesus é tremendo. Mas que a gente aprenda isso. Que eu aprendo, oh Deus, me muda. Nós precisamos ter atitudes diferentes. Como precisamos? Como precisamos? Para deixar a mensagem, quero contar uma outra experiência. Olha como Deus tem me tratado, tem me colocado no estreito em algumas situações da minha vida. Eu não aprendi ainda, mas eu vou chegar lá, Jeová. Eu vou chegar lá. Eu sou um teimoso na presença do Rei. Eu teimo com força. Um dia a bênção me alcance e eu vou ser diferente. Eu creio, Jesus. Mas sabe o que Deus me fez lembrar hoje, pensando nessa mensagem, pedindo a Deus? Quem aqui já expulsou demônio? Eu lembrei que você disse assim. Quem é que alguém que já expulsou demônio? Não? A pastora é expert nisso. Oh, Jesus. Irmãos, nos primeiros anos... 6 meses. Meses? Não, eu tinha... Meses? Não era não tinha nenhum ano. Casado. Não, já, mas tinha meses de casado. Não, mesmo? Mas estou falando de conversão, menina. No primeiro... Não, já tinha anos. Nos primeiros anos de conversão, eu já casado, com a Benção, com a Lorona. Tô lá, adorava. Desculpa a expressão, irmão, mas é que coisa natural, tá? Deixa eu só explicar. Vocês vão entender o retrato da situação. Já contei isso aqui mais vezes, mas como tem o irmão Leandro, a esposa que é nova, o irmão que nos visita aqui, o noivo abençoado. Olha a aliança linda desse homem, olha. Da nossa irmã Fernanda, coisa linda de Jeová. Presta atenção. Ó, estava em casa, debaixo das cobertas, lá de samba canção, tudo à vontade, gostoso com a mulher. Aí toca o telefone. A pastora, o Wellington, vem pra cá agora, pelo amor de Deus. Fulano de tal, assim, assado, tá passando por um estreito, tem uma mulher endemoniada lá, nós temos que ir lá orar. Irmão, pensa num homem totalmente fariseu. Era mais de meia-noite. Era mais de meia-noite. Ah, pelo amor de Deus, isso é demais. Isso é demais. Mais de meia-noite, eu já tô na cama, eu tenho que acordar, eu tenho que sair de madrugada, tenho que lá pegar minha mãe lá para o céu, para orar pra mulher. Isso é demais. Isso pra mim, meu Deus do céu. Ó, no domingo, eu já falei um pouquinho menos, né? Mas lá atrás, nossa. Falei, Jesus, não, me perdoa, Deus. Olha, eu acho que eu não vou pro céu, não. Mas fui, irmão. Falei, ó, eu não vou nem sair do carro, hein? Não vou nem sair do carro. Fui. Não tirei a samba canção. Você tá uma canção, gente. Fui de samba canção e de blusa. E brigando comigo. E brigando com a minha mulher. Pegando a minha mãe, eu com um bico pior que o do Mussum.
Nós fomos lá, nem lembro o bairro, só sei que nós andamos com força aí pra dentro dele. Chegamos lá, a mulher endemoniada. Não, antes de chegar, você bicudo, eu falei, dá aqui as tuas mãos no giz. Isso mesmo. Eu falei, você vai entrar e você vai expulsar. Foi isso mesmo, essa parte eu não lembrava mais nada. Daí que nós fomos lá, chegamos lá dentro, aquele peso, aquela coisa, sabe, aquela coisa. E eu querendo ficar no carro, mas não, tinha que entrar, tinha que orar, tinha que interceder. Começamos a orar. Irmão, começamos a orar, minha mãe começou a entrar nos quartos lá, essa aqui quase vomitando, e boneca olhando, e abrindo os olhos a boneca, e eu não entendendo nada, e eu não sei o que, de repente estou aqui orando, aqui faz... Irmão, não, irmãos, presta atenção. A mulher aqui, ó, sentada, não, eu aqui orando, a mulher sentou aqui, ó. A mulher olhou pra mim, mas deu uma gargalhada. Endemoniada, mulher. Rapaz, na hora Deus me tomou com uma autoridade que eu virei pra ela e falei assim, em nome de Jesus, você vai sair agora! E comecei a expulsar. O demônio foi embora, a mulher só fez assim, ó. Saiu o demônio da mulher. Saiu o demônio da mulher. Nós estávamos lá pros quatro e ele sozinho da mulher. Nós só filhos expulsados. Saiu o demônio, gente. Foi a primeira experiência. Nunca mais expulsei demônio na vida, mas foi a primeira e única. Mas olha, que situação. Não, até agora, né? Eu sei que mais pra frente eu vou ter mais. Mas Senhor me ajuda. Mas, gente, Ai, Jesus. é a mesma coisa. Eu estava naquele primeiro amor do Evangelho. Tinha me batizado há pouco tempo. Nossa, eu estava lendo a Bíblia assim que eu vinha. Eu ia de ônibus trabalhar lendo a Bíblia, eu chegava na Bíblia, eu voltava lendo a Bíblia. Nossa, oração, proposta e louvava aqui. Nossa, chegou na hora que Deus requereu de mim uma atitude segundo a palavra dele. O que aconteceu com o cabeção? Ah, pelo amor de Deus! Isso é a mais pura verdade. Jesus. Do ponto de vista humano, Fala. que isso é cada vez mais normal no meio cristão. Mas a pergunta é, irmãos, se isso acontecer com cada um de nós, não tome a mesma atitude do irmão Wellington, não. Não tenha o mesmo comportamento. Que nós deixemos de ser fariseus, de ter comportamento de fariseus, de apenas ouvir, de apenas conhecer a Escritura, ter propriedade, ter eloquência, ter capacidade de falar, mas que a nossa atitude condiga com esta mensagem. Deus está falando esta noite. Que esta atitude traduza a mensagem deixada por Deus em sua palavra. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu só fazer uma oração e já vou para frente e encerrar essa questão. Meu Deus, o Senhor é tremendo. Amém. Mais uma vez que os irmãos me perdoem. Vocês viram que houve uma evolução. Naquela época eu fiquei muito bravo, muito revoltado. Fiz ali um negocinho, né? Dessa vez, fiz a besteirinha, mas fui lá corrigir, pedir perdão à mulher, pedir perdão para vocês, pedir perdão para Deus. Então, eu creio que nós estamos evoluindo. Em nome de Jesus. Mas que nós possamos abandonar atitudes de fariseus. Amém? Aleluia. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Senhor, Deus eterno Pai, Pai bondoso, Deus de Obrigada misericórdia. por essa palavra, Jesus. Nós temos aqui, Senhor, apenas alguns minutos para transmitir aquilo que o Senhor fez arder em meu peito. Mas eu gostaria de pedir em nome de Jesus, como teu servo, necessitado Amém. de sua mensagem, de que isso venha se repetir dia após dia, que nós possamos lembrar disso, que nós possamos viver isso. Pai, em cada situação que a gente tomar fora da tua palavra, essa mensagem possa ser lembrada, essa reflexão possa ser lembrada, que nós abandonemos atitudes de fariseus, que nós não apenas conheçamos a palavra, que nós não apenas não saibamos falar a respeito da palavra, mas que nós consigamos viver esta mensagem, que nós possamos ter um coração voluntário, preocupado em ajudar o próximo, preocupado em respeitar o próximo, seja ele o nosso familiar mais próximo, seja um estranho, que nós possamos ter compaixão, viver a necessidade do outro e nos doar sem reserva, sem escolher horário ou circunstância, que a sua mensagem seja além de pregada, mas também vivida em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.